Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje conheceremos a história de Euclides da Cunha, escritor e jornalista brasileiro que infelizmente se viu enveredado em uma trama de adultério, traição e infelizmente a morte. Conheceremos todos os detalhes dessa história tão intrigante e tão triste. Mas já de antemão, peço a vocês que deixem o seu like já no começo desse vídeo, que me ajuda a impulsionar o canal, ajuda para que outras pessoas recebam esse vídeo como sugestão. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para não perder mais nenhuma história real e compartilhem muito. Vamos então à história de hoje? Vamos conhecer esse personagem fascinante? Euclides da Cunha, ele foi escritor, foi jornalista, foi professor e autor da obra Os Sertões. Foi enviado como correspondente ao Sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Seu livro, Os Sertões, narra e analisa os acontecimentos da guerra. Foi eleito em 21 de setembro de 1903 para a cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves Moreira da Cunha, a partir dos 3 anos, ele começou a viver em fazendas na Bahia e no Rio de Janeiro, com tios que o criavam, pois ele ficou órfão da mãe. Em 1885, com 19 anos, ingressou na Escola Politécnica, mas por falta de recursos, ele se transfere então para a Escola Militar da Praia Vermelha. Nessa época, ele já escrevia para a revista da escola, a Família Acadêmica. Por afrontar o ministro da Guerra do Império, foi expulso da academia. Em 1889, seguiu para São Paulo e publicou no jornal O Estado de São Paulo uma série de artigos onde defendia os seus ideais republicanos. Proclamada a República, Euclides da Cunha voltou para o Rio de Janeiro e retornou ao Exército. Na Escola Superior de Guerra, fez os cursos de artilharia, de engenharia militar e bacharelou-se em matemática e ciências físicas e naturais. Foi nessa época, então, que ele se casa com Ana Solon Ribeiro. Nessa época, ele também é promovido a primeiro-tenente e passou a lecionar na escola militar. Em 1893, Euclides da Cunha foi para São Paulo trabalhar na administração da Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi chamado para servir a diretoria de obras militares na época da revolta da Armada, que pretendia derrubar o governo de Floriano Peixoto. Mesmo leal a Floriano, criticou o governo na Gazeta de Notícias. Foi contra os maus tratos aos presos políticos e contra a pena de morte.
Euclides da Cunha foi mandado para a cidade de Campanha, em Minas Gerais, quando foi encarregado de construir um quartel. Desiludido, desligou-se do exército e dedicou a maior parte do seu tempo a estudo dos problemas brasileiros. Com a explosão do conflito de Canudos, na Bahia, e as sucessivas derrotas das forças governistas contra Antônio Conselheiro, Euclides reiniciou sua colaboração no jornal Estado de São Paulo. Em agosto de 1897, embarcou para a Bahia como correspondente de guerra para testemunhar pessoalmente o que estava ocorrendo. Suas mensagens eram transmitidas por telégrafo para o Jornal Paulista. Permaneceu no sertão baiano até outubro do mesmo ano. Ao regressar de Canudos, Euclides foi para São José do Rio Pardo, em São Paulo, para administrar a construção de uma ponte sobre o Rio Pardo. Nesse período, então, ele começa a escrever Os Sertões, obra que ele publicou em 1902 e que o consagraria no panorama cultural brasileiro. Em 1903, Euclides da Cunha foi aclamado membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ao voltar ao Rio de Janeiro, trabalhou no Itamaraty, ao lado do Barão do Rio Branco. Em 1909, prestou concurso para a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II. Muitos feitos. Foi e ainda é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Contudo, e infelizmente, uma das partes mais impressionantes na vida do autor de Os Sertões foi a maneira pela qual ele morreu, porque envolveu tiros, traições e uma boa pitada de loucura. Então agora vamos voltar ao tempo para entender essa história. Vamos voltar para o século passado, mais precisamente para 1909. Euclides era uma das pessoas mais famosas da época e era muito apaixonado por sua esposa, Ana Emília Ribeiro. Os dois se casaram muito cedo, com apenas 18 anos. Euclides era um homem tímido e não demonstrava muitos sentimentos pela jovem esposa. Além disso, conforme vimos na sua pequena biografia de seus trabalhos, ele passava muitas temporadas fora de casa. Como, por exemplo, aqui, quando já falamos, quando ele cobriu a campanha de Canudos, durante 3 meses, ou quando ele ficou explorando a Amazônia, por 13 meses. E isso só enfraquecia cada vez mais o casamento dos dois. Ana sentia-se sozinha e queria atenção. E foi assim que ela conheceu Dilermando de Assis. Dilermando era um jovem com apenas 17 anos e Ana já era uma mulher casada e com filhos com 33 anos de idade. Havia ali então uma diferença de 16 anos entre os dois. Os dois viviam na mesma pensão e não demorou muito, eles acabaram iniciando um romance avassalador. O que acontece então é que, terminados seus trabalhos, Euclides da Cunha retorna para casa. E, ao contrário do que seria de se imaginar, Ana não termina o seu relacionamento com Dilermando. Mesmo com a volta do marido, o romance extraconjugal continua. Inclusive, com o amante, a Ana, ela teve 2 filhos, mas enganava Euclides da Cunha, dizendo que ele era o verdadeiro pai das crianças. Um filho morreu bebê e o outro não. Mas havia ali uma diferença muito grande na aparência física, pois o menino era loiro
e toda a família de Euclides e Ana, inclusive eles, eram morenos. Então, no fundo, Euclides sabia que o menino não era filho dele, mas mesmo assim ele resolveu criar. Ana e seu amante Dilermando não tinham pudor algum. Enquanto Euclides viajava pelo Brasil para escrever suas histórias, eles se encontravam diariamente e viviam como se estivessem casados. Os parentes próximos e vizinhos começaram a desconfiar que algo de errado acontecia e começou a circular pela cidade o boato da traição. E aí então vai acontecer o crime que ficou conhecido como a tragédia da Piedade. Não demorou muito então, até que Euclides fica sabendo que Ana anda pulando a cerca. Ele já tinha certa desconfiança, porque o seu filho mais novo, o Luiz, tinha o cabelo bem loiro, como eu disse. Foram meses de angústia e brigas na casa dos Cunha. A dona de casa mentia descaradamente para o marido, dizendo que os rumores não passavam de maldade dos vizinhos, que tinham inveja dos dois e queriam fazer de tudo para destruir seu casamento. Ana e Dilermando ficaram mais cautelosos, mas continuaram se encontrando. Os encontros agora aconteciam na casa do irmão do cadete, o jogador de futebol Dinorá. E é aí por isso que eu amo história. Eu comecei, vamos parar um pouco com a história e conversar um pouquinho. Eu comecei a ler então sobre Euclides da Cunha, né? Eu me lembro que quando eu era bem criança, tinha umas balinhas que vendiam na farmácia. Eu acho que era até pastilha Valda. E dentro do pacotinho da pastilha Valda, os brasileiros aí vão se lembrar, vinha sempre um adesivinho autocolante com uma frase de um poeta. Adesivinho para mim autocolante com uma frase de Euclides da Cunha. E eu colei então em um caderno. Então praticamente todos os dias eu lia aquela frase do Euclides da Cunha. Então eu tive curiosidade de começar a pesquisar a vida dele. E quando a gente começa a pesquisar, é tanta coisa, é tão abundante, é tanta coisa que tem sobre a história dele, que a gente fica fascinado. Mas o que acontece é que você não se fascina só pela história dele, mas pela história dos personagens, pela história da esposa, pela história do Dilermando, do Dinorá, irmão do Dilermando. E assim, se a gente fosse começar a contar a história de cada um deles, nós faríamos aqui um vídeo de 6 horas. Mas não dá, eu não aguentaria fazer um vídeo de 6 horas e vocês também não iriam ver. Então, assim, aos poucos a gente vai contando a história de todos eles. Mas é fascinante, porque tem tantos detalhes, é tão rica em detalhes a história, que você começa a conhecer eles pessoalmente. Pensar não só na história em si, mas no que envolveu. Imagina para uma mulher da década de 1909 se envolver com um menino de 17 anos, o amor que existia entre eles. Inclusive, eu vi uma entrevista com a filha de Dilermando, do segundo casamento, porque depois ele vai se separar de Ana, e eu já vou contar para vocês. Do segundo casamento dele, tem uma filha com quase 90 anos que está viva, e ela diz que o amor entre eles era muito grande. Então, imagina, naquela época, para quebrar todos os paradigmas, não justificando o que um ou outro fez, mas tentando entender sentimentos. É que as pessoas antigamente também tinham sentimentos, como a gente tem hoje, né? Também cometiam erros, mas naquela época era tudo tão mais fechado, tão mais proibido, tão mais difícil. Imagina a coragem que essa mulher teve que ter. Mas, voltando à história, Ana e Dilermando então começam a se encontrar na casa do Dinorá. Dinorá era jogador de futebol, inclusive chegou a jogar no Botafogo,
Mas Euclides, ele acaba descobrindo o esconderijo dos pombinhos. E irado, ele começa a planejar uma vingança. Até porque, naquela época, era meio que exigido do homem que ele lavasse a sua honra, né? Não é que todos faziam isso ou que tinha que se fazer. Mas a sociedade em si meio que cobrava do homem que a sua honra fosse lavada, né? Infelizmente. Então, na manhã do dia 15 de agosto de 1909, Euclides da Cunha se veste todo de preto. Passou a noite em claro, fumando sem parar e pensando no seu plano para acabar com o amante de sua mulher. Primeiro, ele visita seu primo Nestor, em Botafogo, para pedir o revólver dele emprestado. Logo após, pegou o trem, rumo ao bairro da Piedade, que era onde morava o Dinorá, juntamente com o Dilermando. Ao chegar à casa de número 214, bateu 2 vezes na porta. E, para sua surpresa, quem abriu a porta foi a Ana. Euclides arrebentou a porta e atirou a queima-roupa em Dilermando. Quando tentou socorrer o irmão, Dinorá levou 2 tiros, e esses tiros o deixaram paraplégico. A vida dele, depois disso, foi só uma sucessão de problemas até que ele acaba, alguns anos depois, por não aguentar ter ficado, né, nesse estado paraplégico, ele acaba tirando a própria vida. Começou então o duelo entre o autor, ou seja, entre Euclides da Cunha e o Dilermando. Os dois começaram a brigar no jardim da casa, entre gritos e xingamentos. Dilermando, furioso, conseguiu pegar a arma de Euclides e atirou no jornalista. E, é claro, Euclides da Cunha acabou falecendo. Em depoimento, Dilermando, ele foi absolvido de todas as acusações, alegando a legítima defesa. Euclides morreu no mesmo dia, não resistiu aos ferimentos. Só que essa tragédia, infelizmente, não vai parar por aí. Vão ter mais vítimas e mais tragédia nessa história. Após a morte de Euclides, Ana e seu verdadeiro amor acabaram então se casando em 1911. Mas o casal que pensava que nada poderia mais separá-los passou por mais uma tragédia. No dia 4 de julho de 1916, Euclides da Cunha Filho, o Quindinho, que tinha acabado de completar 22 anos, queria vingar a morte do pai. Foi até o Fórum do Rio de Janeiro, aonde o padrasto trabalhava, e com a mesma arma utilizada por seu pai, disparou contra Dilermando, que mesmo ferido, conseguiu matá-lo também. Bem, após essa nova tragédia, o amor e todo aquele amor, todo aquele sentimento não conseguiu resistir. Ana acaba descobrindo que o marido, o Dilermando, tinha uma amante. Ele arrumou uma moça mais nova, que era Marieta. Ele acaba, então, se separando de Ana e vai viver com Marieta. Ana vai passar o resto da vida sozinha na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E ele acaba, então, se casando com essa Marieta, com quem ele já tinha um caso. Se casando não, eles foram viver juntos. E Marieta não queria ter filhos. Ela acaba interrompendo a gravidez, ela acaba tendo 7 ou 8 gravidezes, vai interrompendo todas, até que na última, o médico diz que não vai interromper, e ela leva então essa gravidez adiante e tem a filha, que é a filha que hoje tem 90 anos.
Por que ela não queria ter filhos? Porque eles viviam numa sociedade extremamente machista. Ela era condenada e julgada demais pelas pessoas. Ela ficou 11 anos sem sair de casa, logo no começo do relacionamento deles. Inclusive, nem se casar. Eles vêm a se casar quando Dilermando já está no leito de morte, com muita idade. Então, por isso ela não queria ter filhos, mas acaba tendo uma filha. E essa filha hoje, ela busca muito justiça pelo pai. Por quê? Ela já é uma senhora com quase 90 anos, mas ela diz que ela entende o lado do Euclides da Cunha, do filho, ela entende o sentimento dele, mas o pai leva o nome de assassino. E não foi bem o que aconteceu. Estas são palavras dela, veja bem. Não estou defendendo nem ficando contra um ou outro. São as palavras da filha do Dilermando. Porque ele estava ali na casa dele e foi atacado por uma pessoa armada, então ele se defendeu. E depois ele estava no trabalho e foi atacado por uma outra pessoa armada e se defendeu e acabou tirando a vida dos atiradores. Nesse caso, ele não é condenado a um assassino, mas sim foi legítima defesa. Ele foi absolvido nos dois casos, porque a legítima defesa foi realmente comprovada. Porém, para a mídia, ele é assassino de Euclides da Cunha. Então, assim, ela mesmo chega a falar, e eu até notei assim, pela maneira dela falar, que ela não tem raiva nenhuma da Ana, que pelo contrário, ela tem até compaixão, né? Que foi a primeira esposa do pai dela. E ela disse que o pai era um homem muito bonito, era um homem muito carinhoso, e por isso que ela entende que Ana tenha se apaixonado pelo Dilermando enquanto o marido estava por aí viajando no Brasil. Mas que ela não gostaria que o pai fosse, então, continuando sendo considerado um assassino, porque ele simplesmente agiu em legítima defesa. Bom, de qualquer jeito, é uma história muito triste. Eu acho que não houve final feliz para nenhuma dessas pessoas envolvidas. Euclides perdeu a vida, o filho perdeu a vida. Ana viveu um tempo com o seu amor, mas viveu sofrendo a perca do filho, a perca do marido, que ela sabia que perdeu a vida pelas atitudes dela. Depois, perdeu o marido para outra mulher, uma mulher mais jovem, e viveu o resto de sua vida sozinha, solitária. A esposa depois, a segunda esposa do Dilermando, também sofreu as dores, né? As consequências, porque era considerada esposa de um assassino, era considerada amante, era vista com maus olhos naquela sociedade tão patriarcal. Não queria ter filhos, acabou tendo uma filha, também teve uma vida triste. E a filha, que amava o pai, que amava a mãe, que viu o sofrimento dos dois, via ali na casa que havia cochichos, que tinha algum segredo. Aos 13 anos, então, quando ela estava na escola, é como a garotinha fala, né, que ela não era boa gente, que não era para ninguém ficar perto dela, porque o pai dela havia matado um homem. Então, aí que ela vai descobrir toda essa história. Bem, não houve final feliz para nenhum dos envolvidos. Infelizmente, é a atitude de uma pessoa, de Ana, sendo por amor ou qual tenha sido o sentimento dela, provocou essa tragédia na família toda. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima.